Não queria pregar ele, mas Deus colocou. Que é Deus que tem que falar. Amém, irmãos? Deus. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e se multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, pelo teu rebanho que está unido, Senhor. Nenhum só pensamento, nenhum só propósito, meu Pai. Tira toda a inquietação desta alma agora. Tira toda a tristeza deste momento, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas adentraram esse templo, mas deixou algo pendente lá em casa. Pessoas estão preocupadas e aflitas também, Senhor, com as contas que irão pagar amanhã, com o emprego que irá, Senhor, amanhã retomar, Senhor, esse emprego, as dificuldades da tarefa diária, Senhor. Ó Deus, tira essa preocupação e essa ansiedade. Repreende toda ação demoníaca, repreende, Deus, todo o mal e toda a fúria do inimigo agora seja aniquilada pelo teu poder. Tira a dor agora, tira o mal, repreende isso que atrapalha essa pessoa de ouvir e entender a tua palavra. Toda sonolência, Senhor, tudo que não provém de ti, eu ordeno em nome de Jesus, saia. Eu declaro a vitória sobre a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Graças a Deus. Diga para o teu irmão: não conversa comigo, que eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que desligasse o celular, irmãos. Eu já falei uma vez aqui que eu não trago mais celular, não entro na igreja mais com celular, fica lá dentro do carro. Aqui eu estou ligado com Deus, não ligado com o mundo. Pode acontecer o que acontecer, estou desligado para o mundo e ligado para Deus. As pessoas andam muito conectadas com essa terra. É difícil. Tem gente que nem dentro da igreja pode desligar o celular. Sai correndo às pressas para atender o telefone. Misericórdia. A não ser que é um médico, a não ser que está de plantão, né? Um plantonista, tudo bem. Ao contrário disso, não tem nada que justifica atender o chamado. E muito menos ficar mandando mensaginhas durante o culto. E muito menos, antes de terminar o culto, eu sei que as pessoas ficam pedindo lanche. Liga no lanche no meio do culto. Olha, irmãos, é digno de ser disciplinado, não é não? Pensa bem. Viu? Então o pastor fica tão chateado. Bravo, o pastor nunca fica, meu. Bravo não, ele mais chateado ele fica. O duro que fica bravo assim. Amém, irmãos? O pastor é de carne e osso também. Queridos, eu havia dito no início, nós participamos hoje de uma escola dominical abençoada. Nós estivemos aqui vendo sobre as virtudes de uma mulher virtuosa. Foi um trabalho muito lindo. As mulheres que não vieram perderam bastante, né? Foi muito. Apesar que quem não vem na escola dominical perde muito. Eu convido você a ser um aluno da escola bíblica dominical. No próximo
Domingo nós vamos falar aí sobre os filhos insensatos, a desgraça do pai. Nós vamos entrar por essa área aí, o tema é esse. Venha na escola dominical, irmãos. Venha na escola dominical, é muito interessante, viu, você ter esse compromisso. A Bíblia diz crescer na graça e crescer no conhecimento. Tem crente que é igual Saci Pereré, só tem uma perna. Quer crescer na graça, fala, tem dons espirituais, isso e aquilo, mas cai muito fácil, porque não cresceu no conhecimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então venha para a escola bíblica dominical. Por que eu estou aproveitando esse gancho de falar da escola dominical depois da leitura do texto? É porque ao sair daqui da escola, eu estava subindo a Jorge Tibiriçá e vi uma moto tanto que diferente. Eu acho que, não sei se vocês já viram, aquelas motos que as pessoas fazem, participam de concurso, a moto mais bonita. Esses tempos atrás eu vi uma moto que tinha um caixão, não sei se atrás ou na frente, vocês já viram? Uma moto que tinha um caixão, arrastava eles iam nesses concursos, aqueles homens todos tatuados. É interessante, são motoqueiros que formam grupos, né? E hoje eu estava subindo aqui, eu vi aquela moto, ela tipo assim um triciclo, que chamou muito minha atenção. E o homem eu não vi muito, mas a moto me chamou a atenção. E quando a moto passou por mim, eu vi uns negócios escritos atrás, eu acelerei bastante, vou acompanhar essa moto, quero ver o que está escrito. Aí estava escrito assim, liberdade adquirida. E ali estava um adesivo atrás daquela moto, que tinha imprimido ali a figura de uma águia escrita, liberdade adquirida. Seria possível uma pessoa adotar um estilo de vida, ou um esporte, ou um hobby, e adquirir uma liberdade? Como seria fácil se nós conseguíssemos, irmãos, dizer o seguinte: a partir de hoje eu não me preocupo mais com nada. Eu vou ser um motoqueiro, ou eu vou morar na selva amazônica, eu vou comer dos frutos, vou ser um Tarzan da vida, um Tarzan moderno. Eu vou comer, vou correr naquele cipó para cima e para baixo, não gasta gasolina, e vai ser muito interessante, né? Só falta minha chita, só falta arrumar a companheira do Tarzan. Será que daria para a gente ter uma liberdade adquirida? Eu disse, meu Deus estava colocando um tema na minha mente, mas o tema não é essa mensagem, a qual eu queria pregar, e Deus colocou, e quando eu vi aquele motoqueiro, eu falei, liberdade adquirida. Eu achei tão interessante, e Deus foi trabalhando no meu coração. No contexto que nós vivemos, seria possível nós adquirirmos uma liberdade distante de Cristo? Queridos, distante de Cristo, você pode comparar com um cavalo indomável, descontrolado, sem freio. Esse é o homem que tenta adquirir liberdade distante de Cristo. Querer ter liberdade distante de Cristo é como um navio descontrolado, sem o leme, levado de um lado para o outro como um barco à deriva, não tem jeito. É como um carro que perdeu, que quebrou a barra da direção, descendo serra abaixo. Assim mesmo, é um homem que tenta buscar felicidade, ou melhor, liberdade, longe de Cristo. Esses dias eu ouvi de uma psicóloga falando sobre os jovens que tentam se libertar dos seus pais. Os jovens tentam ser independentes dos pais. E essa psicóloga falou assim: pastor, é interessante que os jovens não se tocam. Eles ficam independentes do pai e da mãe, mas fica dependente do crack, fica dependente das drogas. Dependente. As drogas escravizam dos pais, ele quer ser independente, mas ele cai na arapuca, na armadilha das drogas. Olha que incoerência. Não tem como nós termos liberdade plena, meu querido, distante do Senhor Jesus, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo. Pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor leu? Eu estava lendo aqui Mateus 24, Jesus estava falando aí, usou 2 capítulos, Mateus registra sobre os acontecimentos futuros, falando algo em relação à escatologia, sermão profético de Jesus. Ele estava falando do templo, ele começou a dizer sobre algo que aconteceria, que aquele templo ali não ficaria pedra sobre pedra. Ele profetizou falando do templo, ele profetizou falando do período de dores, de dificuldades, que antecedia a sua vinda, e falou do fim. Esse sermão, capítulo 24 e do 25, ele está falando algo maravilhoso, da forma escatológica, de algo que já cumpriu. Tem uma parte aqui que fala que a mulher que está no telhado, a mulher que está grávida, é bom que não estivesse grávida,
quem está no telhado não desça, quem está no campo não vem. E essa palavra profética já se cumpriu. No ano 70, houve um banho de sangue em Jerusalém. O templo realmente, como Jesus profetizou, foi destruído. Foi algo terrível. As mulheres grávidas eram cerradas ao meio, escorria sangue nas ruas de Jerusalém. E foi algo terrível. E cumpriu-se a profecia em parte. Mas a profecia, ela tanto fala do tempo, como ela fala do tempo agora que precede, que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. E essa profecia ainda está se cumprindo. E nesse tempo, quando Jesus diz, está falando do tempo chamado hoje, está falando para você, aqui em Presidente Venceslau, no ano 2013, é para você. Nós estamos aí no limiar da volta de Jesus, nós estamos esperando, aguardando a volta de Jesus Cristo, e as coisas iriam acontecer. E ele começa a dizer, que você vê como no dia de Noé, e ele fala nesses 2 capítulos, esse tipo de coisa. Mas o que eu estava olhando aqui, é que é um tempo difícil. Ele começa a dizer, primeiro, que há um engano muito grande. Ele já começa a dizer aqui sobre os falsos. Mateus 24, versículo 5, porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muito. Então, na parte eclesiástica, na parte espiritual, tem engano. Olha só, tem engano na parte espiritual. Tem engano. Então, eu não posso confiar totalmente, porque a Bíblia diz que haveriam muitos falsos profetas agora, antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Pastor, então, como confiar, pastor? Aí ele começa a dizer que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Mas ele diz, mas espera um pouco, isso não é o fim ainda, é só o princípio das dores. Isso há 2000 anos atrás. Hoje nós estamos vivendo uma dor mais forte, uma dor diferenciada. E ele começa a dizer, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Outra tradução diz, uns aos outros odiarão. Nós estamos vivendo em época em que as pessoas traem com a maior facilidade. Que época é essa, pastor? São os nossos dias. Você pode ler no jornal, você pode andar nas ruas da cidade. O que mais acontece hoje são traições. Traições. As pessoas aborrecendo, como diz aqui, umas às outras. Uma tradução diz odiarão umas às outras, mas eu quero entender que cabe mais aborrecerão. Muitas pessoas aborrecidas. Porventura, no teu dia a dia não tem muitas coisas que estão te aborrecendo. É uma pressão incrível. Conversei esses dias com uma pessoa bem conceituada, que eu nunca imaginei que ia passar por dificuldade. Ela disse, pastor, é tanto aperto para cumprir cota, é tanta pressão de um lado e do outro, que eu não aguento mais. Eu estou à base de calmante, já faz 2 anos que eu estou com diarreia, e nunca mais essa diarreia saiu. Eu não aguento mais de tanta pressão. Esse tempo é um tempo que nos aborrece, nos entristece. Atendi um jovem ontem cedo que disse, pastor, eu estou triste. Eu falei, por que, jovem? Ele disse, eu não sei porque eu estou triste, mas eu estou triste. O que será que é isso, pastor? Eu disse, olha, às vezes acontece, é bem o que nós estamos vivendo, é uma opressão espiritual. Há muita mentira nas igrejas, há muitos falsos profetas, há muitos problemas na ordem espiritual. Também há muitas verdades, há muitos problemas. E nos relacionamentos, traições, ódio, aborrecimento, tristeza. E o Senhor começa a falar nesse contexto que nós estamos vivendo. Como faz para nós termos liberdade? Liberdade no sentido de libertar-nos desses problemas. Como você faz para curar o teu coração que está tão cheio de coisas dolorosas? Como faz para você esvaziar? Diz que você está cheio que vai chorar volta e meia. O que fazer? Como eu posso fazer isso? Sendo que a época é difícil, não vai mudar. Pelo contrário, vai piorar mais um pouco. E nós precisamos aprender a conviver com isso e encontrar uma liberdade. Não uma liberdade adquirida no mundo, adquirida num hobby, adquirida no esporte. Mas a liberdade, ela só pode ser adquirida em Cristo Jesus. Aleluia.
Não tem como não conseguirmos esta liberdade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz mais: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava pensando, e aí pensando naquele motoqueiro, eu fiz uma pergunta para você gravar a mensagem. Eu gosto de colocar tema às vezes na mensagem. Eu não sei se é o tema mais adequado para a mensagem, mas para você gravar. Então eu fiz a seguinte pergunta para falar com você nesta noite: como adquirir a verdadeira liberdade? Porque lá eu vi liberdade adquirida. Adquirir liberdade, eu não sei, de repente a pessoa ganha aí, a pessoa do mundo, nós não jogamos, mas joga no mundo, ganha uma mega sena, e fala: agora eu tenho liberdade, estou livre de toda a pressão, não está nada, agora que ele está mais preso do que nunca. A liberdade é só em Cristo Jesus. E eu queria discorrer com vocês sobre como adquirir a verdadeira liberdade. Eu estava olhando, em primeiro lugar, eu só encontro a liberdade se eu estiver buscando na palavra de Deus. A liberdade está aqui nas páginas da Bíblia. Ao contrário da Bíblia, nunca você vai ser livre. Sempre você vai ser prisioneiro, ou das suas emoções, ou prisioneiro emocionalmente, ou por um problema, ou financeiramente. Você sempre vai estar preso. Mas se nós procurarmos nas páginas da Bíblia, nós encontraremos liberdade, como aquele hino Carmancelina sempre canta: eu sou como um pássaro livre para voar. Eu gosto muito disso, eu me identifico muito, porque eu sempre quis liberdade. Mas quanto mais eu busco, pastor Moacir, busco a minha liberdade, eu vejo que não há outro meio, se não for em Cristo Jesus, essa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como, irmãos, não tem como. O salmista, no Salmo 119, versículo 45, olha o que ele diz, é muito forte o texto. Salmo 119, versículo 45: andarei em liberdade, diz o salmista. Olha que interessante, a primeira parte é por uma vírgula: andarei em liberdade. Aí ele continua depois da vírgula: pois busquei os teus preceitos. O salmista dizia: eu ando em liberdade, porque eu busquei os teus preceitos, eu busquei a tua palavra. Hoje eu tenho liberdade em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos deixar essas cadeias que nos prendem, essas tristezas, esses ressentimentos, essas mágoas, esses aborrecimentos, porque isso, enquanto nós vivermos, nós teremos aqui na face da terra. Você vai dizer: olha, eu vou andar por cima desses problemas, eu irei andar com Cristo por cima dessas dificuldades tantas e tantas pressões, mas eu vou buscar a minha liberdade. Querido, nós estamos presos em uma gaiola. Esse sistema do mundo, irmãos, misericórdia, ninguém para, corre, que loucura! Nós estamos presos, irmãos. Um país capitalista, no mundo, não é um país, o mundo é capitalista. Nós estamos presos. E é um corre-corre de um lado para o outro. Mas o salmista Davi diz: eu andarei em liberdade, porque achei na tua palavra, nos teus preceitos. O profeta Isaías, ele profetiza, Isaías 61, versículo 1. Ele faz uma profecia que depois dessa profecia Jesus ele lê. Jesus fala sobre isso também. Isaías capítulo 61, versículo 1. Diz o profeta: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele disse isso, e depois Jesus falou sobre isso, assinou nesse versículo, dizendo que ele veio para libertar, para dar vista aos cegos, para dizer àqueles que estão presos: saia, tenha liberdade. Jesus nos chamou para a liberdade, mas a liberdade está na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós mergulharmos neste livro, tem tudo o que nós precisamos. Na Bíblia tem tudo o que você precisa, meu querido. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu comecei a leitura, a 20ª leitura da Bíblia, capa a capa. Eu comecei esse ano, todos os anos já falei, a igreja me conhece. Eu leio uma vez por ano a Bíblia, comecei a 20ª vez. Leia a Bíblia, porque nela tem palavras de vida eterna para você. Leia a palavra de Deus e você vai ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, é tudo misturado, você não sabe quem é quem. Eu não sei se a palavra é Jesus, se Jesus é a palavra. Conheça a palavra e ela vai te libertar. Louvado seja o nome do Senhor.
amado, eu digo para vocês, você, eu, nós, fomos chamados para termos liberdade, porque que cada dia que passa, nós estamos mais presos do que nunca. Vamos reivindicar a nossa liberdade. Você vai dizer: Deus, eu não quero essa prisão de mente, eu não quero esse desgosto na minha alma, eu não quero essa tristeza, eu não quero perder sono por essas coisas vistas, eu não quero isso, eu quero a minha mente livre para poder te adorar, o meu coração livre para o Senhor, eu não irei ficar preso nessas coisas humanas. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus da provisão te sustenta. Não fique preso nesses sentimentos, nessas mágoas, nessas lembranças de traições. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. E nesse contexto do final da igreja na face da terra, como nós vamos ser livres? Como? É só observando a palavra de Deus. Uma outra coisa maravilhosa é que os teus olhos devem estar fitos em Jesus Cristo. Olha para Jesus que você não erra. Diga para o teu irmão: olha para Jesus que você não erra. Queridos, são tantos escândalos. Agora nesses últimos dias, porque Jesus está voltando. Então só tem essa palavra que eu digo para você: olha para Jesus que você não erra. Pastor, mas aquele que você não erra. Não olha para ele, olha para Jesus que você não erra. Ah, o pastor, esqueça. Honra o pastor, honra o missionário, mas olha para Jesus, porque senão você vai errar e errar feio. Amém? Nos últimos dias, para mim alcançar a liberdade, eu preciso ficar olhando para Jesus. Jesus é minha liberdade, Jesus é minha liberdade, Jesus é a minha vitória. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante, você já meditou nesse versículo? Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Sabe por que Jesus Cristo suportou a cruz? Porque tinha um gozo que havia sido proposto a ele. Você pensa, por que você renuncia? Porque tem algo que Jesus proporciona para você: vida eterna, alegria, paz do Espírito, cura, libertação, você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Há um gozo proposto. Jesus, por causa desse gozo, ele suportou a cruz, e você precisa suportar também em meio às dificuldades que antecedem o arrebatamento da igreja. Você precisa suportar para que você possa dizer: olha, está difícil, mas com Jesus eu tenho liberdade, com Jesus eu caminho na fornalha de fogo, com Jesus eu fico dentro da cova dos leões, com Jesus eu estou livre. Aleluia! Vocês lembram Paulo e Silas, perto da meia-noite? Paulo com as costas toda ensanguentada, havia recebido um monte de chibatada. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e adoravam o Senhor. Ele estava mais livre do que nunca, estava preso nos troncos, os pés todos acorrentados, mas ele estava mais livre do que nunca. Ele não reclamou: por que, Senhor, essa prisão? Porque eu estou aqui nesse calabouço? Porque eu estou aqui nesse lugar mal cheiroso? Porque minhas costas estão ardendo? Tu não és o Cristo? Ele não questionou, porque ele estava mais livre do que nunca. Ele tinha um poder sobrenatural na sua alma que trabalhava. Ele era livre, e a Bíblia diz que ele cantando, de repente as portas dos cárceres se abriram. E o carcereiro pensou que eles tinham fugido, quando ninguém fugiu, e ele converteu a família do carcereiro. Você conhece tudo. Querido, se você suportar esses dias difíceis que nós estamos vivendo, se você suportar, é porque você é liberto. Se você ficar atormentado, igual barata tonta, você já passou no veneno de uma barata? Ela fica assim, sai, morre. Tem crente que parece barata tonta, diz que tem fé, diz que confia, diz que está liberto, mas está longe da libertação. Nós precisamos receber a libertação completa. Eu preciso dessa libertação, eu estou buscando essa libertação. Nós precisamos ser sarados, corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele fez um pedido para Deus, e ele diz o seguinte: clamou esse pobre ao Senhor, e ele o livrou de todos os seus temores. Não fala agora, é Salmos 36. Clamou esse pobre ao Senhor, e ele o livrou de todos os temores. Você já sabe o que é isso? Talvez a gente leia e não preste atenção. Ele clamou ao Senhor porque estava com problema, e ao invés de o Senhor resolver o problema, tirou o medo dele, tirou o temor. Então clamou esse pobre ao Senhor, e ele o livrou de todos os seus temores. De repente essa prisão, esse medo, essa revolta, essa angústia, essa mágoa, essa
amigo, alguém vai puxar o teu tapete mesmo, isso vai acontecer, e na igreja acontece muito essas coisas também. Não se iluda, as traições estão aí. Então aprenda com o Senhor. Fala: Senhor, me dê forças para me trilhar, Senhor. Me dê forças para me passar esse mar revolto. Me dê forças, Senhor. Mas eu quero liberdade. Aconteça o que acontecer, eu quero estar glorificando o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Permanecer firme. Como eu faço para adquirir liberdade? Eu preciso buscar na palavra de Deus. Preciso olhar para Jesus e eu preciso permanecer firme. Efésios 6, nós vemos isso. E também nesse texto que nós lemos, Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Tem uma tradução na outra Bíblia que eu tenho que diz o seguinte: o amor de muito, o amor de quase todos cessará. O amor de quase todos, aqui o amor de muitos cessaria. Muitas pessoas, irmão Noel, no nosso meio, daqui a pouco, está esfriado, não vou mais na igreja não, sabe, não vou não, está escrito, agora nesse tempo que intercede a vida de Cristo, o amor de muitos se esfriaria. Querido, mas nós precisamos permanecer firmes, como diz em Efésios 6. Efésios 6 fala da armadura do Espírito e depois diz: depois de fazer tudo, ficar firme. Nós precisamos ficar firme, por mais que esfria no coração de um, no coração do outro, mas no nosso coração não vai esfriar. Precisamos estar mais firmes do que nunca e vencer esse período tão difícil que a igreja está passando. Tem dificuldade? Tem. Todos nós passaremos por essa dificuldade. Sim, nós já estamos passando, mas o meu amor, a minha fé não pode esfriar. Diga para o teu irmão: você não pode esfriar na sua fé. Você não pode esfriar. Você não pode esfriar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Não pode esfriar. Tem que esquentar. Tem que esquentar. Esses dias eu fui orar ali no monte com a meninada e de repente acendeu um fogo lá no chão, no capim, né? E de repente eu falei: meu Deus, por que esse fogo não sai do capim e entra no nosso coração? Aquele fogo precisa sair daquele capim, entrar no meu coração, no teu coração, esquentar a tua temperatura espiritual. Muitas pessoas esfriando, muitas pessoas desistindo de Cristo, trocando por um manjar, trocando por uma noitada. Quantas pessoas, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriaria, mas nós vamos permanecer firme. Louvado seja o nome do Senhor. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos será, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É no fim que está a vitória. Fala para o teu irmão: é lá no fim que está a tua vitória. É no fim. Ainda não é o fim, irmãos. Lá no fim a tua vitória. Pastor, eu comprei um carro zerado, que vitória? Não é essa a vitória que eu tenho para você. Pastor, eu adquiri uma casa. Não é essa a vitória que eu tenho para você. É muito mais, é muito mais. Pastor, isso não é uma vitória paralela, parcial. É vitória, amém, é vitória. Glória a Deus. Mas é lá no fim que está a tua vitória. Aleluia. É lá no fim que está a tua vitória. Não é aqui no meio do percurso. Sabe aqueles corredores de maratona? De vez em quando eles estão cansados, joga alguém uma garrafinha, ele pega um pouquinho, joga água na cabeça, ele anima e vai. Essa aguinha é como se fosse um prêmio para um homem daquele que está morrendo de sede. E às vezes a gente recebe alguma bênção, como aquele que está correndo, que recebe aquele alívio por conta da sede e do calor. É assim mesmo, mas a vitória é lá na frente, ao cruzar. É lá quando você cruza a chegada final. E às vezes não chega lá arrastando, irmãos. Como um atleta, eu já falei desse atleta aqui algumas vezes, chamou muito minha atenção. Que ela parece que pegou a perna e foi arrastando, atravessou, chegou no final, depois desmaiou. Mas chegou. Tem muitas pessoas que não estão aguentando mais. Os dias são difíceis, traições, sendo aborrecida. Mas você diz: de Jesus eu não largo, Jesus Cristo eu não nego, eu vou continuar. São calúnias, são traições, são tantas coisas, mas eu vou até o fim. Nem for para você cair nos braços do Pai e ele vai dizer: bendito, vinde a mim, bendito do meu Pai. Aleluia. Mas nós vamos chegar lá, nós não vamos negar Jesus, não vamos esfriar, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu mando para o irmão: qual é a tua temperatura espiritual? Como é que está aí? Está 30 graus, 40 graus ou está 16 graus? Jesus amado. Se falar que está menos de 20 graus, põe a mão e ora para ele aí, ó. Crente gelado. Tem que aquecer esse negócio aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu estou pregando sobre um contexto. Palavra profética de Jesus Cristo em Mateus 24 e 25.
num contexto que esta palavra profética tem a ver com a segunda vinda, e antes da segunda vinda de Jesus estaria acontecendo isso, está acontecendo. Nós estamos numa luta muito difícil, uma luta muito grande espiritualmente falando, mas quem permanecer até o fim vai ser abençoado, receberá a salvação. E no versículo 14, irmãos, desse Mateus 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E tem mais, depois que ele diz que o amor se esfriará de muito, aí ele fala embaixo: mas esse evangelho vai ser pregado a toda a gente e depois virá o fim. Ou seja, ficarão alguns remanescentes, ficarão alguém que não vai se curvar, não vai esfriar, e vai sair falando de Jesus, quer matar, mata, quer prender, prenda, vai falar de Jesus, vai lutar contra o pecado, e nós vamos, quando muito está esfriando. A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado, nem que for para usar uma mula, nem que for para usar as pedras, porque ele disse aos discípulos: se esses aqui não clamar, as pedras clamarão, as pedras vão pregar o evangelho, mas que vai, quem quer esfriar, esfria, quem quer ficar, que fique, nós vamos prosseguir, é para frente, é lá o fim, o nosso alvo, a nossa coroa, louvado seja o nome do Senhor. É lá no fim, é lá no fim, o evangelho vai ser pregado. Pastor, não sei pregar, ele vai te usar, vai pregar. A Bíblia diz que quem prega o evangelho resplandecerá lá naquele dia como astro. Se você ensina, se você não pode pregar, não tem dom de pregar, ensina, estuda, ensina alguém, discipula alguém, seja um líder de célula, faça alguma coisa. O que nós não podemos é ficar parado, porque os dias são maus, Jesus está voltando, o ser humano está sofrendo mais do que nunca. A gente não sabe o que vai ser daqui 5 anos, irmãos. Essa é a verdade, porque as coisas evoluem tanto. Essa parte aí da tecnologia, comunicação, internet, você sabia que um computador que foi lançado hoje de manhã, 9 horas da manhã, quando chega 5 horas da tarde já está bem ultrapassado, já surgiram muitos. Celular que você comprou hoje, daqui 2 meses pode encostar, porque já ficou muito para trás, tem muito mais evoluído. Gente, a coisa está correndo, e a Bíblia diz que quando a ciência se multiplicasse, é porque Jesus estaria voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos nesse contexto do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Como adquirir liberdade? Procurando na palavra de Deus, olhando para Jesus, para não errar o alvo, permanecendo firme e vigiando. Olha para o teu irmão e fala: vigia, meu companheiro, vigia. Coloque tua barba de molho, tá? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Vigia. Os pratos são cada vez mais bonitos, né? Igual a cesta da Roberta, né, Roberta? Esse prato bonito, aqueles doces da Roberta lá, né? Tudo bem feito, né? A Roberta é boleira, gente. Vai lá para você ver só. Então, a embalagem é muito bonita. Hoje em dia, o que você quiser tem. O que você quer? Quero pecado. Que tipo de pecado? Escolhe o que você quiser. Você é virado ao avesso pelo pecado. Sai tudo seu para fora. Até tua alma, teu espírito, tua vergonha, sai tudo embora. É virado ao avesso. Então nós temos que vigiar. Cuidado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem muita gente caindo, irmãos. Esses dias o pastor falou para mim: eu convidei não sei quem para pregar em tal lugar. Eu perguntei para ele: mas e aí, fulano vem? Ah, houve um problema migrado, uma queda. Um homem renomado, um homem que caiu. Estão caindo, estão tombando, estão caindo. Mas nós vamos ficar firme. Louvado seja o nome do Senhor. Para ficar firme, eu tenho que vigiar. Interessante que tem crente que até que ora. Orar não tem problema. Eu conheço crente que ora, mas muitos desses que oram não vira nada. Porque se orar e não vigiar, é preferível não orar. Porque você perde a confiança na oração. Ah, pastor, mas não funcionou? Também. Você ora, mas bate com a língua nos dentes ali fora, fala tanta besteira, fala mal do teu irmão, reclama de tudo, é um desastrado por tudo. Não adianta orar, pode parar. Ora e vigia. A vigilância tem que seguir junto com a oração. Amém? Ora e vigia. Nós estamos em dias maus, dias de dificuldades. Nós precisamos de vigilância. Pastor, quais as pessoas, como é a característica de uma pessoa, pastor, que ela adquire realmente liberdade? Mas Jesus já falou dessa pessoa em Mateus 5. Olha lá em Mateus 5, Sermão da Montanha. Jesus ensinou tudo. Quem iria vencer essas dificuldades? E ele chama essas pessoas de bem-aventurados.
Jesus começa a falar sobre essas pessoas. Olha o que diz Jesus. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai vencer. Os pobres de espírito vencerão. Quem é, pastor, o pobre de espírito? É aquele que deixa seu autodomínio e diz: Senhor, para dominar eu preciso do Senhor. Sua alta capacidade, eu sou capacitado. Ele deixa a capacidade do lado e diz: Senhor, o Senhor me capacita porque eu não tenho capacidade. Senhor, os dias são maus, Senhor. Eu quero que o Senhor seja os meus olhos, que o Senhor seja os meus pés, que o Senhor me orienta. São pessoas bem-aventuradas, os pobres de espírito, porque aquele que acha que tem todo espirituoso, arrogante e prepotente, ele diz: eu tenho habilidade, eu tenho faculdades, eu entendo essa coisa. Não, eu chego lá, não chega lá coisa nenhuma. Nós vamos dizer: Deus, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, me ajuda. Esse aí é o pobre de espírito. O pobre de espírito vai chegar lá naquele dia ele vai vencer e vai adquirir plena liberdade, mesmo em meio às dificuldades. Versículo 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esta palavra choro está dizendo de pessoas arrependidas. Sem arrependimento não há remissão do pecado. Sem arrependimento você vai cair na armadilha do diabo. Bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos de coração, que eles herdarão a terra. Eles vencerão essas coisas. O manso de coração é aquele que quietinho, devagar, mas ele vai avançando, igual aquele carro tanque, aquele carro de guerra. Ele vai devagar, mas ele vai entrando, destruindo muralha. Ele persiste e vai, sem fazer barulho, devagar e lento, mas sempre andando. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não foi assim um vencedor aos olhos da sociedade. Você não tem nome nos jornais, não está no holofote. Você diz: ah, mas eu sou um coitado. Não, você está caminhando. Você é aquele manso que está aí, você está caminhando. Tem muita gente que está fazendo um barulho muito grande, mas é barulho de lata vazia. É importante que você seja um manso, uma pessoa que vai devagar, confiando no teu Deus, e não tem diabo que vai te deter. Esses tempos de adversidade não irão te paralisar. Você é um manso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu te pergunto: como está teu coração? Aquele que é limpo de coração, ele irá vencer as dificuldades, ele terá liberdade. Ele é limpo de coração, ele é inocente. Ele, se alguma coisinha quiser brotar no coração, ele pede perdão, ele se ajeita com o próximo e com Deus. Ele é limpo de coração. Coração não tem coisas sujeiras ruins, não tem mágoa, não tem ódio. O apóstolo Paulo diz: cuidado para que a raiz de amargura não venha brotar no teu coração. Oh, queridos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores vencerão também. Em tempo de tantas guerras, tantos ódios, os pacificadores. Você é um pacificador? Tem muitas pessoas que colocam lenha na fogueira. A Bíblia diz que sem lenha a fogueira apaga. Se tem um problema e vem alguém que fica atiçando, o problema aumenta. Mas o pacificador, ele chega soprando, ele é como um bombeiro. O pastor é como um bombeiro, né? Tem um foco de incêndio ali na igreja, ele vai, tem uma fofoca ali, vai lá, fofoca. E o pastor é como um bombeiro, um pacificador, apazigua aqui, controla ali e vai indo. Você precisa ser um pacificador, porque você será bem-aventurado e você irá vencer, você terá liberdade nesses dias tão difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. Escute, bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da justiça, por causa de Deus, por causa do nome dele. Se você sofre perseguição porque fez coisa errada, aí tem que sofrer mesmo. Agora, aquele que está sendo perseguido por causa das coisas de Deus, nós temos visto aí alguns irmãos nossos que estão em evidência na mídia sofrendo perseguição. Aquilo é perseguição, irmãos. Aquilo é perseguição não contra um homem, mas é contra a igreja de Cristo. Agora, o pecado pode se levantar, o pecado pode dominar e quer amordaçar o nome de Deus que pregava o Evangelho. Daqui a pouco vai amordaçar a mim, a você e todos que pregam. Se nós fôssemos unidos, como nós deveríamos ser, se nós uníssemos, nós venceríamos mais do que aquela classe de pessoas que dizem forte. Nós fecharíamos a boca do leão, combateríamos os
políticos que, conforme tem um grupo maior de um lado, ele pende para o lado. Nós precisamos dar um prazo, dizendo: olha, está sofrendo perseguição, eu também estou sofrendo. Nós somos um corpo aqui na terra, irmãos. Nós não estamos divididos, nós somos unidos. E tem pessoas sofrendo perseguição. Você não sabe o que vai acontecer daqui a uns dias. A perseguição já está sobre a igreja. A perseguição já existe. E nós estamos orando? Estamos fazendo alguma coisa? Engraçado que o mal, as pessoas que não conhecem Jesus, como que se unem? Você sabia que até o inferno é muito unido e muito organizado? Tem uma hierarquia tremenda, muito organizado. Um respeita a autoridade do outro. E os crentes não é assim, não respeita a autoridade. Não tem unidade, cada um quer pisar no outro. E assim nós não venceremos. Por que Neemias reconstruiu o muro? Porque ele fez com que as pessoas se unissem. Ele disse: a obra é extensa, estamos muito desunidos, separados, vamos ajuntar. E ajuntou-se, e em 52 dias concluiu o reparo do muro de Jerusalém. Queridos, nós temos que estar unidos. Tem pessoas sendo perseguidas, e nós seremos perseguidos também. Não se iluda, não. Se for preso uns, vai outros também, né? A coisa está ficando feia, com o pastor ser preso daqui para ali. Esses dias um pastorzinho, não sei aonde, falou a respeito dessa situação que está dando esse debate, e leu na Bíblia sobre questão de homossexualismo. Ele foi entrevistado lá pelo, não sei se foi Fantástico, lá do outro lado do mundo, e perguntando: o que o senhor quis dizer com isso? E ele era tão simples, ele disse: olha, eu falei para minhas ovelhas aqui, eu li a Bíblia e tal, e aí pararam com ele. Mas quem se levantar estão tentando martelar e tombar, mas nós não podemos intimidar. Esse gigante tem que cair por terra. A igreja precisa se unir. É perseguição, Jesus está voltando, nós estamos vendo todos os sinais, não falta mais nada. Nós só precisamos agora estar firme, olhando para Jesus, buscando na palavra de Deus, querendo ser cada vez mais fervoroso, vigiando com toda súplica e oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 11, é o mesmo do outro. Perseguido por causa do nome de Jesus. Aí no versículo 12 vem a vitória, por isso você deve se alegrar. Mateus 5,12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Exultai, é grande o vosso galardão. Perseguiram os outros profetas. Você pensa que não tem pessoas que estão passando por isso que você está passando? Desgostoso. Meu Deus, como está um vazio na minha vida. Eu queria melhorar de vida, minha vitória não vem. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu queria ser daquele jeito de fulano. Aquele fulano que você quer ser igual lá, se você soubesse. Se você pudesse filmar lá o que está acontecendo com ele. Ah, você não queria não. E a gente tem essa tendência de olhar a grama do vizinho. Ai que grama verde, ai que rosa mais colorida, a minha não presta, lá é melhor. Sempre que o vizinho é melhor. Oh querido, não tem isso não. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. Porque Jesus está voltando. E temos que aprender a caminhar em meio à fornalha da dificuldade, dando glória a Deus e sendo feliz a si mesmo. Amém? Diga para o teu irmão, você precisa ser feliz a si mesmo. Amém? A si mesmo. É assim que você precisa ser feliz. Está doendo a barriga? Está com algum probleminha aí, querido? Precisa passar por uma cirurgia? Vai para o médico. Tá? Ah, acho que dessa vez eu vou morrer. Glória a Deus. Preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Vai em paz. Deus te abençoe. Se encontra lá. Qual é o problema? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. Ah, eu não entendo, mas vai se entender. Eu não quero, vai assim mesmo. Não tem nada não. Lá a gente vai se encontrar. Que consolo, pastor, é a realidade. Mas não está doendo nada, está bem, está com saúde. Para de noia, confia em Deus. Confia em Deus, levanta a tua cabeça. Tem comida na tua casa, tem uma cama para dormir, tem uma pessoa do teu lado. Reclama do quê? Então a tribulação é violenta, estamos passando por tudo isso aí. Vamos glorificar o nome de Jesus. Vamos ganhar almas que estão partindo sem Cristo. Amém, irmãos? E depois a bênção vem. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: essa frase eu que criei, viu? Não há liberdade sem segurança. Não sei se já existe. Eu criei isso aí. Não há liberdade sem segurança. Repita comigo: não há liberdade
Sem segurança. Direito. Você pode ser livre se sentir sem segura? Você pode se sentir liberta sem ter segurança? Não. Mergulha, lança de um avião para baixo, queda livre. Você tem segurança? Estou livre, vai escorrachar lá embaixo. Não há liberdade sem segurança. E o único que pode nos dar segurança é Jesus Cristo. Então não há liberdade sem Jesus. A nossa segurança, a nossa liberdade está em Cristo, porque Ele é a nossa segurança. Em Hebreus 6, versículo 19, na parte a qual temos como âncora da nossa alma, seguro e firme. Repetindo, Hebreus 6, 19, parte a qual temos como âncora da alma, segura e firme. As promessas, o caminho das promessas é uma âncora para a nossa alma, seguro e firme. Então em Cristo nós temos liberdade. Amém, irmãos? Não há segurança, não há liberdade sem Cristo. Pastor, tem um negócio tão bom aí que eu vou estar, aí eu estou livre da opressão. Não está não, irmãos. A liberdade e segurança está em Cristo. Em Cristo eu me sinto seguro. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Começa a dizer: Senhor, em Ti eu sinto segurança, Senhor. Você sente seguro em Cristo? Amém? Curva a tua cabeça agora. Muitas pessoas estão inseguras. Em Cristo eu me sinto seguro. Eu tive síndrome do pânico, irmãos. Eu tinha medo de tudo. Tinha medo de morte, de defunto, de ver falar essa palavra. Mas depois que eu entrei no mistério com Deus, em Cristo eu tenho segurança. E a segurança me traz liberdade. Sente-se seguro em Deus, a despeito da vida financeira, da vida conjugal, daquelas pessoas que estão te traindo, aquelas pessoas que não te dão valor. Mas em Cristo você tem liberdade. Não tem como você adquirir uma liberdade. Pastor, eu quero adquirir uma liberdade. Liberdade adquirida, não tem jeito. A liberdade está em Cristo. Num contexto apocalíptico, escatológico, que se aproxima do arrebatamento da igreja, não tem como. Deixa Deus entrar no teu coração agora. Deixa Deus entrar no teu coração. Aleluia. Deixa Jesus te curar. Você vai dizer: Deus, eu quero minha liberdade, Deus. Jovem, a liberdade não é distante do teu Pai. O que adianta sair das mãos do Pai, que te ama, e cair nas mãos dos lugares? Não adianta, não tem liberdade distante do Pai. Receba segurança nesta noite. Receba Jesus no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua casa. Não reclame. Confie em Deus. E certamente você terá uma liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé neste momento. Oh, aleluia. Busque na Bíblia a liberdade. Você lembra do salmista? Eu encontrei liberdade porque eu busquei os preceitos do Senhor. Oxalá se você encontrasse liberdade nesta noite. Liberdade do que? Eu não estou preso, mas você está presa nos seus pensamentos, nas suas emoções, aquele passado que não sai da tua cabeça, aquele relacionamento lá atrás que te atrapalha a viver um relacionamento bom hoje com o teu marido, aquela falência do passado que está te alimentando agora. Você tem medo de avançar, você tem medo de recomeçar, você está preso. Alguém que disse que você não consegue cantar, que você não será nunca um pregador, que você é um fracasso. Oh, querido, arranca isso fora, joga isso fora. Tenha liberdade, tira do teu coração, tira, porque a maior prisão está no nosso coração. Tem muitas pessoas que estão livres andando nas ruas de Venceslau, mas estão mais presos do que aqueles que estão no cárcere, lá na penitenciária. Deus quer te libertar nesta noite. Eu quero fazer um apelo para você. Você sabe que tem muitas coisinhas que estão roubando a tua paz, aborrecendo, maltratando, sufocando. Eu vou querer orar por você.